Charles Heldan, que é reumatologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo também, ótimo. bem-vindo sempre. E a gente vai falar de umas diferenças sobre essas três doenças, as três condições que são artrite, artrose e osteoporose. Muitas vezes elas são confundidas, né? Bastante confundidas pelo público leigo e são doenças associadas ao envelhecimento. Tá. E dessa forma, são entidades muito importantes que a gente precisa conhecer melhor, identificar precocemente para que tenhamos todos uma vida saudável, particularmente naquela fase da vida onde a gente quer curtir. Claro. Depois dos 50 anos, A todo melhor mundo idade. está interessado em curtir a sua vida. Então é importante chegar lá e chegar bem. Tá certo, a gente precisa sim prestar muita atenção. Mas essas diferenças, elas são sutis ou são condições completamente diferentes? São condições completamente diferentes. Por que as pessoas fazem tanta confusão, será? É porque são doenças associadas ao envelhecimento e, eventualmente, algum sintoma de uma doença pode parecer com uma manifestação da outra. Então, habitualmente, a gente chama de artrite, são condições, doenças das juntas, onde há inflamação dessa articulação. Tá. Essa inflamação ela pode ser causada por diversas doenças. Existem mais de 100 formas de reumatismos, entre aspas, ou doenças reumáticas, que causam inflamação da junta. Tá. Já a artrose, né, que habitualmente são doenças associadas ao envelhecimento per se, são doenças que aparecem precocemente nas mulheres depois da menopausa e eventualmente no homem. Tá. A artrite ela pode se manifestar em qualquer junta. E em qualquer idade também, não necessariamente na melhor idade, no caso da artrite. Inclusive nas crianças, nós temos criança a também pode ter artrite juvenis, Tá. que são formas de inflamação articular. E a melhor notícia é que todas essas doenças, elas apresentam um tratamento adequado, que modifica o curso da doença e traz qualidade de vida para o paciente. Então, apesar delas serem crônicas, todas elas são crônicas. São manejáveis. Elas não têm cura. Não tem cura, tem uma mas o qualidade de vida paciente aceitável. pode ficar naquilo que a gente chama de remissão da doença, ou Tá. seja, sem nenhuma manifestação, tomando a sua medicação de forma adequada. E no caso, a osteoporose é um desgaste dos ossos, né? Que normalmente acontece também depois da menopausa nas A mulheres. osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos e facilita ou promove o aparecimento das fraturas. É uma doença claramente associada com o envelhecimento. O risco maior é nas pessoas com mais de 60 anos. Tá. E particularmente nas mulheres. 1 em cada 3 mulheres, depois da menopausa, sofrerá uma fratura associada à osteoporose. Sim. Esse número nos homens é 1 em cada 5. A osteoporose, ela enfraquece os ossos e facilita ou favorece o aparecimento das fraturas. Tá. Ela pode acontecer em qualquer osso, mas comumente a osteoporose ela aparece como fratura do punho, fratura das vértebras ou a fratura do osso da bacia, o osso do fêmur, Tá. que é uma fratura grave, que necessita intervenção cirúrgica e que pode ser prevenida se nós tivermos um hábito de vida saudável e fizermos o diagnóstico precoce dessa doença. Aqui a gente tem um esquema que mostra bem aonde essas doenças podem com mais frequência aparecer, né? Então, no caso, a artrite e a artrose tem mais a ver com articulação. Com as articulações. E a osteoporose com os ossos Com os em ossos si. em si. E no osso, particularmente os ossos do quadril, que é o da bacia, os ossos da coluna vertebral e os ossos do punho são os que mais promovem fraturas, são os que onde as fraturas mais frequentemente acontecem. Tá. No caso da artrite ou artrose, tem alguma coisa a ver com movimentos repetitivos? No caso, para quem desenvolve nas mãos, para quem tem trabalhos muito repetitivos, de movimentos muito frequentes? Habitualmente, os movimentos frequentes, sem um trabalho ergonômico adequado, eles podem levar à lesão dos tendões. Eventualmente, tendinites, lesões por esforços repetitivos. Habitualmente, a artrose é uma doença que tem um componente genético. Cerca de 60% dos casos de artrose estão associados a uma história familiar de artrose. Tá. E a fatores do ambiente. Existem alguns fatores no ambiente que favorecem essa degeneração, essa perda da articulação. Particularmente no nosso século, a gente vive uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Então, o sobrepeso, a obesidade estão associados a um aumento da frequência de artrose, principalmente artrose do quadril, artrose dos joelhos, nas juntas que
levam ou que são mais, sobrecarregadas, são que as têm um estruturas impacto maior. que pegam mais esse peso. Tá certo. Vamos então entrar nos mitos ou verdades sobre esses assuntos? Vamos sim. E a gente vai respondendo por aqui. Artrite, artrose e osteoporose são problemas silenciosos. Habitualmente essas doenças é uma verdade. Habitualmente a osteoporose ela só se manifesta quando há fratura. E isso é muito importante, porque existem fatores de risco que nós podemos identificar e fazer um exame chamado densitometria óssea, que identifica a doença antes do seu aparecimento. Antes de ter uma fratura. Então, mulheres que estão na menopausa, mulheres com uma história familiar de fratura do quadril, indivíduos sedentários, indivíduos que fumam, indivíduos que têm um excesso de ingestão de bebidas alcoólicas ou que fazem uso de corticoides, das cortisonas, são indivíduos com risco aumentado de osteoporose. Esses indivíduos, eles devem fazer o rastreamento através da densitometria. Habitualmente, a mulher já faz esse rastreamento através do seu ginecologista. O ginecologista habitualmente pede a densitometria óssea por ocasião da menopausa. E aí a gente consegue identificar precocemente a doença e quanto mais precocemente a gente identifica, melhores os resultados do tratamento. Os tratamentos eles são muito efetivos e eles conseguem reduzir o risco das fraturas. E as doenças silenciosas são as mais perigosas, a gente pode dizer assim, né? Porque quando se manifestam já são um problema. No caso da artrose, a artrose ela normalmente ela se manifesta com episódios de dor na junta. E o paciente ele vai levando literalmente com a barriga. Ele sente uma dor no joelho, essa dor ela pode durar 1 a 2 semanas e ela se resolve. Com o tempo, esses episódios vão ficando cada vez mais frequentes. E mais intensos também. Mais intensos e acabam limitando o doente. Quando a doença é leve e ela a doença está avançando também, porque ele não está tratando, exato. Né? Ele não vai buscar um auxílio. Quando o paciente vai buscar um auxílio, normalmente a doença já está no estadio mais avançado. Então, a dor no sistema músculo-esquelético, nos músculos e nas articulações, ela pode ser um sinal de um problema maior. Então, é importante que a gente entenda, que a gente escute o que o corpo está dizendo e que busque auxílio. Né? É importante ir num profissional médico para eventualmente fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento adequado. Vê que importante isso, né? Muitas vezes a gente negligencia uma dor, né? Ela se resolve sozinha, já senti essa dor antes, daqui a pouco passa. E muitas vezes a gente somos tá tendo uma procrastinadores, né? Ou seja, vamos deixando, não, na semana que vem eu vou conseguir agendar, eu vou... E quando melhora a gente tá vendo, ainda bem que eu não fui, agora eu tô ótima. Daqui a pouco vem o problema novamente. Exatamente. Né? E o problema está ali, a gente está jogando debaixo do tapete, mas o problema ele está lá. Tá certo. Ele tá lá. Então vamos para o próximo aqui? Vamos sim. Mulheres e diabéticos são mais propensos a desenvolverem problemas nos ossos e nas articulações. Mito ou verdade? Isso é uma verdade. Verdade também. As mulheres, elas têm maior risco de ter osteoporose, porque o hormônio feminino ele é muito importante na fisiologia do osso. Quando a mulher entra na menopausa e há uma redução dos hormônios femininos, a gente perde osso, a mulher perde osso e isso favorece o aparecimento da doença. Da mesma forma, depois da menopausa, é mais comum a artrose do joelho e é mais comum a artrose da mão nas mulheres. Os homens, eles também têm osteoporose, eles também têm artrose. Só que habitualmente o diagnóstico no homem ele é mais tardio. Habitualmente a gente tem o maior diagnóstico de osteoporose na mulher por volta dos 60. No homem, habitualmente a perda óssea acontece depois dos 70 anos de idade. E o detalhe é que no homem ele é mais grave. Quando eu tenho uma fratura do quadril num homem, a chance desse homem vir a falecer em decorrência dessa fratura é 2 vezes maior do que nas mulheres. O homem ele parece ser mais frágil. Qual a explicação para isso? Habitualmente está associado às comorbidades, às doenças que vêm junto com a osteoporose. Mas esse é o conceito que eu acho mais importante para o público leigo entender. Que a osteoporose, que se manifesta com a fratura, a gente não pode entender que o osso é um arcabouço de um prédio, uma coisa inerte. Ele é um tecido vivo. E sendo um tecido vivo, ele está sempre sendo remodelado. Quando o indivíduo sofre uma fratura, essa fratura, ela não é uma questão só de colar, engessar e está tudo resolvido. A fratura, no indivíduo com mais de 50 anos, significa fragilidade.
Quando o indivíduo sofre uma fratura do quadril, cerca de 20% deles morrerão dentro de 12 meses. 12 meses? 12 meses, essa mortalidade é muito alta depois da fratura do quadril. Que grave esse dado que você trouxe. É muito grave. Um terço dos indivíduos que sobrevivem a uma fratura do quadril são indivíduos que estarão dependendo de terceiros para se alimentar, para se vestir, para a higiene pessoal. Aquele valor que o idoso considera muito importante, que é a sua autonomia, a sua independência, eles são perdidos quando o paciente sofre uma fratura grave, uma fratura do quadril. Se nós revertermos isso, se fizermos o diagnóstico precoce antes do aparecimento da fratura, a gente reverte esses fenômenos negativos que consomem vida e consomem qualidade de vida do paciente. Sem dúvida, é uma condição totalmente evitável, né? E isso tem mais a ver, então, com as questões hormonais, por isso que as mulheres muitas vezes são mais propensas a ter osteoporose por conta disso. Tá bom. Vamos para o próximo aqui, então. Quem sofre com dores nas articulações sempre desenvolve osteoporose. Mito ou verdade? É mito. Mito. A osteoporose é uma doença do osso e habitualmente ela se manifesta com uma fratura. É uma doença silenciosa cuja manifestação tardia é a fratura. O indivíduo com osteoporose não sente dores no corpo, a não ser que ele venha a ter uma fratura. Então, é mito. As dores articulares, elas podem ser causadas por artrose, por artrite, por várias outras doenças, mas habitualmente a osteoporose ela não causa dor. Tá certo. Vamos para as perguntas agora. O pessoal de casa também está querendo saber mais sobre esse assunto. A Isabel Ferreira está perguntando o seguinte: quando subo escadas, não sinto dor alguma, mas quando desço os degraus, escuto nitidamente um barulho de areia nos meus joelhos. Será que pode ser artrite ou osteoporose? É bem provável que a gente esteja falando de artrose desse joelho. É mais provável que seja artrose, que é a doença que promove uma perda da cartilagem da articulação. É uma doença que tem uma progressão lenta, causa dor. Essa dor ela acontece com o movimento. Quando o indivíduo sobe uma escada ou desce uma escada, ele vai sentir dor naquela articulação. E, eventualmente, a articulação pode inchar, o paciente pode sentir que a junta está mais inchada, eventualmente até com um pouquinho de calor no local. E, eventualmente, o melhor tratamento para esse paciente é fazer o diagnóstico correto. A gente precisa saber o que está acontecendo nesse joelho. Será que ele tem uma lesão de um ligamento do joelho? Será que é só artrose? Será que junto dessa artrose não tem alguma outra manifestação? Então, o clínico do aparelho locomotor, o reumatologista, ele vai ter, então, toda a informação necessária para o diagnóstico correto. Então, no caso da Isabel, é mais do que urgente que ela vá ao médico para investigar o que é esse barulho. É oportuno que ela faça um diagnóstico precoce e a gente saiba do que a gente está falando. Tá bom, Isabel, não perde tempo não, hein? Tá? Obrigada pela sua pergunta. Vamos para a próxima? Fernanda Pedreira quer saber o seguinte: gostaria de saber se a artrose pode comprometer a imunidade e quais exercícios são seguros para quem sofre com isso. A artrose é uma doença que compromete a qualidade da junta. Então, o que nós precisamos fazer, primeiro, respondendo à pergunta dela, a artrose não compromete a imunidade, né? É uma doença associada ao envelhecimento. Então, a imunidade do indivíduo idoso, ela é menor do que a imunidade de um indivíduo mais jovem. Então, não é a doença em si que causa a perda da imunidade, é o próprio envelhecimento que se associa a isso que causa a perda da imunidade. Todos os exercícios, eles são muito bem-vindos nos pacientes que têm artrose do joelho, artrose do quadril. Nós precisamos de músculo forte que dê estabilidade para aquela articulação. Para essas três condições, o exercício físico é sempre indicado? Sempre indicado. Tanto artrite quanto osteoporose ele só precisa ser individualizado, dependendo da doença e dependendo do paciente, nós iremos orientar os exercícios mais adequados. Para os indivíduos que têm osteoporose, a atividade física é importante para manter o tônus muscular e reduzir o risco de quedas. E aí nós indicamos caminhada, atividades em solo, atividades na água, desde que não sejam exercícios de alto impacto. Um indivíduo com osteoporose, a gente não vai indicar que faça
basquetebol, ou jogar tênis. Exato, ou alguma outra atividade que eventualmente aumente o risco dele cair. Tá. Já no caso da artrose, é importante, na artrose do joelho, é importante que a gente fortaleça a musculatura do quadríceps, a musculatura da coxa. Então podem ser exercícios com fisioterapia, podem ser exercícios direcionados por um educador físico que promovam um fortalecimento dessa musculatura que protege o joelho. Somente a musculatura ou tem como a gente fortalecer também tendões e ligamentos, dependendo do tipo de exercício? Habitualmente, o exercício físico ele é dirigido para melhorar a força e melhorar a amplitude do movimento. Quando nós melhoramos a força e melhoramos a amplitude do movimento, o paciente eventualmente melhora. Nós habitualmente dizemos que para o manejo dessas doenças crônicas, a atividade física é um pilar muito importante. E habitualmente, nós pacientes, né, os pacientes, quando é paciente, a gente prefere uma solução mágica. Eu prefiro que me tratem com um remédio. Eu tomo o remédio e eu vou ficar bom. Nesses cenários, é importante a gente entender que a atividade física é uma parte muito importante da melhora. Sim. E eventualmente fazer com que, por exemplo, um indivíduo que tem artrose e que faz uma reabilitação, que faz um programa de atividade física adequado, eventualmente eu vou chegar num estágio onde eu posso parar de usar os medicamentos. E não só da melhora, como muitas vezes as pessoas, até com histórico familiar, podem chegar a não vir a ter, fazendo atividade física regulada, quanto antes começar melhor. No caso da osteoporose, isso é um clássico, né? A osteoporose, só para a gente entender, o nosso esqueleto ele é construído e principalmente na infância e adolescência, a gente sofre aquele estirão, o esqueleto cresce e aí por volta dos 20 aos 30 anos a gente alcança aquele pico de massa óssea, a maior quantidade de osso que a gente conseguiu. É a nossa poupança de osso. Essa poupança ela está lá, até que nas mulheres, por ocasião da menopausa, o organismo começa a gastar essa poupança. Se eu fiz uma poupança grande, se o meu osso é muito bom, eu posso perder, mesmo que seja muito, e eu vou continuar com bastante osso e eu não vou ter osteoporose. Mas se durante a infância, a adolescência, a vida adulta jovem, eu não fiz essa poupança, porque eu fui uma criança sedentária. Eu vou te perguntar agora, como fazer essa poupança? Eu preciso ter atividade física regular, uma dieta rica em proteínas, uma dieta rica em cálcio, boa exposição solar, níveis adequados de vitamina D que vão construir um esqueleto bom. Então é isso que a gente já deve fazer com as crianças desde já. Exatamente. Tira as crianças da tela do computador. Pelo amor de Deus. Põe essas crianças para fazer algum tipo de atividade física. Perfeito. Então assim a gente constrói um banco, uma poupança óssea boa e eventualmente isso vai ser muito útil na vida adulta e eventualmente quando a gente envelhecer. Além então, de ser bom para uma lista de outras coisas, essa recomendação que você deu, né? Fantástico. É bom inclusive para isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Obrigada, Fernanda, pela sua pergunta, viu? Vamos ver a próxima. A Renata Farias quer saber: densitometria óssea identifica só osteoporose ou também problemas nas articulações? A densitometria óssea ela é indicada para o diagnóstico da osteoporose. Para nós avaliarmos a quantidade de osso e se há perda óssea, esse exame é a densitometria. Tá. A densitometria ela não faz diagnóstico de artrose, ela pode até sugerir. Tem algumas imagens na densitometria. A densitometria normalmente a gente faz da coluna vertebral e do osso do quadril. Às vezes a imagem Dá uma pista. sugere que o indivíduo possa ter artrose na coluna, Tá. mas o objetivo primário da densitometria é afastar ou confirmar que o indivíduo tem uma fragilidade do osso. Tá. E aí, o melhor exame para avaliar se o indivíduo tem artrose, se ele tem artrite, é o exame físico, é o exame feito pelo médico, que examina, ouve a história e, através do exame físico, pode ter uma suspeita clínica da artrose ou eventualmente da osteoartrite. Tá certo, bate-papo necessário, né, gente? Agora aquelas pessoas que ficam estalando o dedo, assim, a avó chega e fala, vai ficar com dor, vai ficar com artrose, vai ficar com artrite. É problema isso? Mito. Estralar osso, isso mito? É mito. É bom saber. Estralar os dedos não tem problema. não vai Às vezes causar relaxa lesão, tanto, né? não vai causar lesão articular. Habitualmente Tá existe um gás, né, dentro da articulação, o ácido lático, e aí quando a gente
estala, na verdade é esse gás que faz esse não, barulhinho. A quiropraxia não seria tão bom e relaxante. Não, então, não faria efeito nenhum deletério. Muito bom. Vou deixar aqui então o contato e um agradecimento ao Dr. Charles Heldon, que é reumatologista e também presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e também osteometabolismo, umas palavras grandes, mas sabe. Na Abraço, a gente tem um site todo direcionado ao público leigo, com informações sobre dieta saudável, conteúdo importante de cálcio, nutrição adequada para indivíduos que têm osteoporose. Legal. Então vocês podem nos visitar no abraço.com.br, é isso? abraço.org.br. Tá, abraço com dois S. .org.br. Ok, muito obrigada. Prazer te conhecer, viu? Obrigado. Excelente papo. Boa tarde a todos. Para você também.